Que alegria ter você por aqui mais uma vez. Meu coração está com muita expectativa para alcançar o seu coração através do Evangelho. Como o Evangelho liberta e transforma o coração de alguém. Eu tenho certeza que nesses próximos minutos o fogo do Espírito Santo vai tomar conta de você e você não será mais o mesmo. Um bom sermão para você. Tiago 1,19 fala assim, Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Amém, vamos orar. Deus, fala conosco nesta manhã. A gente precisa tanto da tua voz, a voz que cura, a voz que alegra, a voz que transforma, a voz que traz vida, meu Pai. Não pode ser só mais um culto, mais uma pregação. Não, é o dia que o Senhor fez. O Senhor fez esse dia, o Senhor sonhou com esse dia, o Senhor planejou esse dia, e há uma porção para nós esse dia. Alcança o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Você já parou para observar como é difícil ficar quieto? O tempo todo tem coisas falando com a gente. Você fala, vou tirar o dia para ficar em paz hoje. Um chama daqui, outro chama dali, é o WhatsApp. É tão difícil a gente ficar quieto. E algumas vezes, a falta de clareza para tomar decisões, a falta de clareza para de fato decidir bem, escolher bem, vem esse volume de comunicação que a gente tem. É o tempo todo informações, decisões. É mulher, é filho, é marido, é pai, é mãe, é o capeta, sou eu, são os outros. E tem hora que você fala, o que eu estou pensando da vida? O que eu estou fazendo? E eu aprendi uma coisa, que tempos difíceis clamam por mais clareza. Momentos difíceis no seu casamento, na sua vida profissional, ministerial, elas exigem de você uma clareza maior. Coisa ruim é tomar decisão com a cabeça bagunçada. Coisa ruim é tomar decisões que definem futuro com a mente confusa. E não tem jeito, tem gente que bate no peito e fala assim, eu sou de opinião formada, pastor. Quando eu penso no negócio, tem gente que tem até a ousadia de falar, nem Deus muda o que eu penso. Mentira, a gente é influenciado o tempo todo. Sabe aquela conversinha besta que você tem no vagão do metrô, quando você encontra um amigo, só de uma estação para outra? Aquilo que ele vai te dizer te influencia. Conversas na copa da empresa, com quem você almoça, o tempo todo você influencia e é influenciado, e sem perceber, você está reproduzindo a ideia de alguém, sem perceber você está repetindo a opinião de alguém. Tem gente que não lê jornal, não lê revista, nunca foi para a Ucrânia, mas sabe tudo da guerra. Eu sei tudo da guerra. A gente deixou de ser especialista de Covid, né? Porque todo mundo era médico de Covid. Não, na minha opinião, pode isso, pode aquilo. Agora a gente é especialista em guerra. Todo mundo entende da guerra. Não, porque a guerra vai acabar quando acontecer tal coisa. Mas por quê? Porque a gente vai ouvindo. Ouve um pouquinho aqui, ouve um pouquinho ali, ouve um pouquinho ali. E de repente, essa é a opinião que eu tenho. O tempo todo a gente está ouvindo. Mas eu aprendi que, da mesma forma que a gente precisa de clareza, a gente precisa entender quem a gente é. E aqui eu trouxe 4 elementos. O primeiro deles é a esponja. Tem gente que é esponja. A esponja absorve tudo, gente. Sim ou não? Ela absorve o que é bom e absorve o que é ruim. Tem gente que nasceu para ser esponja. O que jogam para ela, ela pega. Se ela tem uma conversa com alguém agradável, uma conversa prazerosa, aquilo anima, faz o dia dessa pessoa ser fantástico.
Mas quando essa pessoa está num ambiente negativo, num ambiente pessimista, quando essa pessoa tem se deparado no mundo externo com coisas que não são agradáveis, essa pessoa absorve. Tem gente que é esponja. Tem gente que é funil. O funil, ele tem uma característica diferente da esponja, porque ele recebe tudo, mas ele não guarda nada e passa tudo para os outros. Ele não guarda nada. Assim, ele não... Sabe quando a vida não afeta ele, mas ele fala para os outros? Rapaz, tem que te contar um negócio. Deixa todo mundo mal, mas ele está bem. Tem gente que é assim, deixa eu te contar um negócio. Deixa todo mundo no quarto chorando, e daqui a pouco ele está tomando Coca-Cola e comendo batata frita. Tem gente que é funil. Não retém nada, mas passa tudo para os outros. Passa o clima, passa o caos. Tem gente que é funil. Tem gente que não é funil, mas tem gente que é coador. O coador, ele retém só o que não aproveita. E o que aproveita, ele deixa passar. Ele retém a má notícia, ele retém a fofoca, ele retém a mentira, mas o que é bom, ele deixa passar. Tem gente que é coador. Eu não vou falar para você levantar a mão quem você é, para não ficar chato, né? Tem gente que é coador. E por fim, tem gente que é peneira. E a peneira é aquela que refina o que aproveita. E o que não aproveita, o que você faz? Joga fora. O seu futuro depende disso. Se você é esponja, se você é funil, se você é coador, se você é peneira. Por quê? Presta atenção. Nesse domingo, tem 4 direções vindo em sua vida. 4 coisas. O diabo não vai calar a boca. Fala comigo, o diabo não vai calar a boca. Diga comigo, Deus não vai se calar. Fala comigo, eu não vou me calar. E os outros não vão se calar. Você é bombardeado todos os dias por 4 vozes. 4 vozes. O diabo fala, Deus fala, você fala e os outros falam. Não tem jeito. Você pode ir para o pico do Everest, ou você pode ir lá para o Mar Morto, a região mais baixa do planeta Terra. Não tem jeito. O diabo fala, Deus fala, você fala e os outros falam. E se você for uma esponja, você não vai ter clareza. Porque a esponja, ela pega tudo, o que presta e o que não presta. O funil, ele é indiferente. Tanto faz, tanto fez. Só que ele é um papagaio. Ele não acredita no que fala, mas ele fala. Ele fala. Ele está o tempo todo falando para os outros, mas ele não vive, ele não crê, ele não retém nada. Ou você é um coador, você apenas guarda o que não presta, mas deixa passar o que é bom. O culto foi uma bênção. O culto foi uma bênção, o louvor, a palavra, o encontro. Mas eu só consigo falar da cara feia de alguém. Eu só consigo falar que não tinha vaga para parar o carro. Eu só consigo falar que o som estava alto, porque eu não consigo guardar o que não presta. Eu só guardo o que não presta. Ou você é peneira. Ou você ouve tudo, refina, e o que não presta você joga fora. Eu quero falar daquilo que você vai viver hoje, amanhã e depois de amanhã. Fala comigo, o diabo vai falar comigo. Vai. E você tem que prestar atenção, porque o diabo fala o tempo todo. A voz do diabo ela é tão poderosa, que para você definir quando é que o diabo fala, você tem que ser muito crente. Porque ele mente tanto, que tem hora que parece que é a verdade. O diabo falou desde o Éden, e o Satanás fala. É por isso que em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia fala, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, porque ele, quanto mais você escuta Satanás, quanto mais você aceita a voz do diabo como normal, mais ela tem poder na sua vida, mais o que ele diz destrói você. Por quê? Porque Satanás tem um compromisso com o seu momento. O diabo não está nem aí para o seu propósito. O diabo não está nem para quem você vai se tornar. Muito pelo contrário, ele quer você dormir num berço esplêndido hoje, e amanhã você ser uma pessoa horrível. E é engraçado como muitos não conseguem entender mais o que é diabo e o que é de Deus.
Tem gente que dá glória a Deus porque o diabo está falando e diz misericórdia para o que Deus está falando. Não sabe mais. Discernimento espiritual é tudo. Eu quero ler com você rapidamente Gênesis 3, do 1 em diante. Fala assim: ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Foi isto mesmo que disse? E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quantas árvores Deus falou para não comer? Quantos frutos? Quantos? Olha a pergunta sorrateira da serpente. A pergunta já está induzindo. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de? Deus falou para não comer de nenhuma fruta? Deus falou para não comer de quantas? Mas a pergunta da serpente já está induzindo uma resposta. Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente, o que ela falou? Deus é mentiroso. Opa, Deus falou que vocês vão comer, vão morrer se comer? Mentira. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do... Presta atenção. O que Satanás fez com Adão e Eva? Induziu dúvida. Escute. Manipulou, mentiu, desviou do caminho certo, fez eles se sentirem merecedores do que não mereciam, trouxe um senso de grandeza que não tinham. Eles queriam, Satanás falou: vocês podem ser como Deus. O mesmo erro que o diabo cometeu de quando era Lúcifer, querer ter a glória de Deus, induziu Adão e Eva, tentou diminuir a voz de Deus, diante da voz de Deus, manipulou, mentiu. E o que Adão e Eva fizeram? Esponja. É isso. Deus falou, mas o diabo também falou. Qualquer um que chega, eu absorvo. Qualquer um que chega me leva numa conversa. Qualquer um que chega me leva. Eu quero dizer que tem coisas na sua vida que Deus já disse não. Tem coisas na nossa vida que Deus já disse não. É ruim. Mas a gente ainda está de conversa fiada com o diabo. A gente ainda está sentando para marcar reunião sobre assuntos que Deus já disse não. Nós ainda estamos marcando audiências para discutir posições que Deus falou não. Não é para você desistir, não é para você abrir mão, não é para você pecar. Outros estão se fazendo de sonso com a voz do diabo. Eu não levo a sério, mas o tempo todo chega nos ambientes, está reproduzindo o que ouve. Não tem uma palavra de edificação, não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de ânimo. Sai do culto, chega em casa, não fala do que foi pregado, mas o tempo todo fala da desgraça da vida dos outros. O tempo todo é o que fala na televisão, é o que fala no rádio, é o quanto a vida está difícil. É o funil. Ele não retém nada, tudo que jogam nele, ele fala, ele reproduz. E tem gente que vai para o inferno por causa das nossas brincadeiras. Eu vou te dizer uma coisa: tem gente que vai para o inferno porque você falou: eu falei, mas eu estava brincando. Toma cuidado com essas brincadeiras. Toma cuidado com assuntos que nem deveriam estar na nossa boca. Seja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a irar-se. E tem gente que só sabe o que o diabo diz. O que o diabo diz? Eu sei tudo. Eu conheço o mundo espiritual do inferno. Eu conheço Pombagira, eu conheço Preto Velho, eu conheço o Zé Pequeno, eu sei macumba, eu sei, viu? Vixe, boca no sapo, costurou na boca do sapo. Vixe, pelos meus estudos, boca do sapo é o pior. Boca do sapo, não sabe nada sobre Deus, não sabe nada sobre o reino, não sabe nada. Agora,
peneira, ela refina, não vem de Deus. Então eu pergunto para você, o diabo falou com você essa semana, o quanto você deu valor para isso? O diabo falou com você essa semana. Eu tenho certeza que o diabo tentou te seduzir, mentir, enfraquecer seu plano. Você está melhor ou está pior essa semana? A Bíblia diz que o crente tem que ser como o sol da aurora. Sabe o que é o sol da aurora? É aquele sol que nasce atrás do monte, mas ele vai crescendo até ficar a pino, ou seja, meio-dia. Essa é a vida. Essa semana eu tenho que estar melhor que a semana passada. Não quer dizer que eu estou com mais dinheiro, mas espiritualmente, internamente eu amadureci. Cuidado com a voz do diabo. Diga comigo, o diabo fala comigo. Fala, o tempo todo. Uma outra voz que fala com você o tempo todo é você mesmo. Você já percebeu que você não cala a boca? Quando eu calo a boca, eu digo assim, cala a boca com você mesmo. Você já percebeu que você não fica quieto? Você está pensando sobre tudo o tempo todo? Essa cabeçona aqui, olha que eu tenho uma cabeçona, hein? Se essa cabeçona não para de pensar, o diabo fala, mas eu também falo. O tempo todo eu estou falando comigo mesmo. O tempo todo eu estou tendo opinião sobre a vida dos outros, sobre tudo, o tempo todo. E sabe qual é o grande problema do meu problema? É que eu sempre acho que o que eu penso é verdade. Toda vez que eu penso, não é isso. Acabei de pensar, acabei de refletir sobre algo da vida, E é por isso que tem gente que vive fazendo as coisas do seu jeito, adora do seu jeito, canta do seu jeito, serve a Deus do seu jeito, cuida da sua família do seu jeito, vem para a igreja do seu jeito, a sua rotina é do seu jeito, desvaloriza a voz de Deus. A voz de Deus só faz sentido se combinar com a minha. É o seguinte, eu não vou para a igreja para ouvir a palavra, eu vou para a igreja para ouvir se o pregador vai falar o que eu concordo. É assim, eu vou pregar assim, a mensagem foi boa, se aquilo que o pastor falou se encaixar, tá certo. É isso mesmo. Tem gente que me aborda ali na porta. Pastor, parabéns por essa pregação. É exatamente o que eu penso. Parabéns, viu? Gostei da igreja. Por quê? Porque o culto foi exatamente como eu penso. Glória a Deus, que igreja poderosa. Pô, monta a sua igreja, meu irmão. A nossa voz é terrível. Olha o que Salomão fala em Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é o quê? Louco, insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Olha um camarada que confiou nele, Pedro, Lucas 22, 33. Passou vergonha. Pedro abre a bocona cheia de dente e diz: Ei, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus já dá uma no queixo. Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará. Você está se achando a última bolacha do pacote. Eu vou contigo para a prisão, eu vou contigo até a morte. Jesus falou, mano, baixa a bola. Hoje mesmo, não é um mês, hoje vão te perguntar 3 vezes se você me conhece. Você vai dizer não. Não confia. Sabe um outro camarada doido de pedra? Nabucodonosor. Olha lá, Daniel capítulo 4, versículo 29. Nabucodonosor se achava tanto, confiava tanto nele. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, olha o que ele pensou. Olha o pensamento desse cara doente. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Olha ele falando dele, hein? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens. Olha o que Deus mandou ele fazer. E passou o quê? A comer capim, como os bois. O seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia. Ficou bem bonito, né? E as suas unhas como as garras das aves. Olhe para mim, conheça a si mesmo. Quando você falar com você, cuidado. Porque no mesmo dia você pode ter 2 opiniões diferentes da mesma coisa. Eu já vi gente que de manhã queria casar
e à noite queria separar. Eu já vi gente que de manhã queria permanecer no emprego e à noite queria pedir a conta. Cuidado com você. Cuidado com a sua cabeçona. Cuidado para você não abrir a bocona cheia de dente, falar o que pensa e depois falar, ai, me arrependi de ter falado. Cuidado para você não ser o funil de ficar contando os seus segredos, suas opiniões. Tem um monte de gente que não consegue voltar atrás, frequentar lugar porque falou demais. Eu vou te dizer uma coisa, briga de família é o seguinte: você que é mulher, cuidado quando você for falar mal do teu marido para tua mãe e para o teu pai. E você que é homem, cuidado quando você vai falar mal da tua mulher para tua mãe e para o teu pai. Porque o amor que o teu pai e a tua mãe têm por você nunca vai se comparar ao amor que ele tem pelo seu marido ou pela sua esposa. E o que é o funil? A gente está agoniado, a gente está com raiva, o que a gente faz? Abre a bocona cheia de dente e conta. Só que depois que eu contei, o que acontece comigo? Não fica nada no funil. Eu estou de bem. Vem cá, amor, dá uma bitoca. Te amo. Vamos almoçar na casa de mamãe? Aí o tonto do teu marido, a tonta da tua mulher nem sabe. Aí chega na casa da tua mãe está com um bico desse tamanho. O teu pai está com um bico desse tamanho. Porque é o seguinte, um pai nunca vai ficar contra o filho. Você pode ter um genro pintado de ouro. Não vai. Cuidado com a sua ideia. Cuidado com essa vontade de despejar tudo que sente. E não, não, eu falo, mas eu fico bem depois. Mas as pessoas não ficam bem. Eu falo, eu lavo a alma, você lava a alma e suja a alma de todo mundo. Você desabafa e depois deixa todo mundo abatido. E você lá, nossa gente, que climão, festa, solta a Xuxa no rádio, hilari lariexa. Não! Cuidado. Cuidado para você não ouvir você e só ter na ponta da língua aquilo que você não é, aquilo que você não pode. E deixar vazar tudo que Deus fez na sua vida. Sabe o que você faz? Quando você pensar alguma coisa, o que eu sou, o que eu penso, o que eu vou fazer, refina. Conheça a palavra. Conheça o que Deus tem para você. Você pode estar se enganando. Você pode estar deixando o diabo desempregado. Você sabia que tem crente que deixa o diabo desempregado? Já ouviu falar isso, né? Quando o diabo chega para te destruir, ele fala, filho da mãe, chegou antes. Quando o diabo chega para arrebentar você, ele fala, mas perdi, tem que acordar mais cedo, porque ele despertou, já começou a estragar tudo. Ele já se auto-roubou, se autodestruiu, se auto-matou. Cuidado. Fala comigo, eu preciso me conhecer melhor. Sim, o diabo fala, sim, você fala, mas tem uma outra voz. Fala comigo, os outros. Ah, os outros são terríveis. Irmão, o diabo é ruim. Você é ruim, mas os outros são ruins também. Ô coisa ruim é os outros. Sempre tem um outro na nossa vida, não tem? Meu Deus, como os outros são ruins. Critica, lança dúvida, rejeita, ameaça. E eu gosto de usar os exemplos de Jó para falar dos outros, porque todo mundo tem uns amigos de Jó. O Jó está lá, meu irmão, comendo pão que o diabo amassou. O bichinho está doente, o bichinho está vertendo pulso. A Bíblia, estudos dizem que pelos relatos bíblicos, a 50 metros de distância, sentiu o fedor das suas feridas. A pele dele rachou, craquelou e saía pus. O homem, a mulher largou, os filhos morreu. Pensa numa desgraça. A desgraça que você pensou não chega nem perto da desgraça dele. Aí chegam os amigos. Eu vou falar de vários amigos aqui, rapidinho. Porque se você não souber quem é, todo mundo tem um melhor amigo, não tem? Mas teu melhor amigo também tem um melhor amigo. Você sabia disso? Você sabia que você pode não ser o melhor amigo do seu melhor amigo? Hã? Ai, pastor, não acredito. Seja nada, inocente. Não seja o seu melhor amigo pode ter um melhor amigo. Coisa boa é quando o nosso melhor amigo tem Jesus como melhor amigo dele. Aí é bom. Tem gente que é prejudicado pelos amigos. Tem gente que é prejudicado pela voz dos outros. Tem gente que é assim, ó. Você está bem, mas você tem um vazio tão grande, que não importa quem é a pessoa, eu só preciso ouvir. É igual aquele camarada que estudou e vai pedir cola para o burrão.
Já viu gente assim? Você estudou, você passou a madrugada inteira estudando. Só que você prefere ouvir o burrão. E aí, é a C ou a B? A B ou a C? Aí o camarada, só porque não é você acredita nele. Eu já tomei um 0 por causa disso. Fui atrás do burrão e me lasquei. Quem já foi atrás de um burrão e tirou nota 0? Por quê? Porque a gente não confia em quem? Em nós. Está difícil aqui para o Libras hoje. Quero ler Jó 4,7. Presta atenção. Jó pecou. A Bíblia diz que Jó merecia passar pelo que passou. Ele merecia passar tudo, por tudo aquilo? Era um projeto de Deus? Sim ou não? Era. Agora, vamos ouvir o que os outros falavam dele. Jó 4,7. Esse aqui é o Eliafaz, um grande amigo de Jó. Jó, reflita comigo. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal semeia a maldade. O amigo de Jó está falando, você está colhendo o que plantou. Uma vez, um parente meu, mais conhecido como minha mãe, estava com uma dor, e aí foi se aconselhar com uma irmã da igreja. Aí a irmã falou assim, sabe o que é isso? É falta de oração. Você tem que orar. Você tem que orar. Porque eu, quando tenho dor, eu oro e passa. E a irmã cheia de doença. Eu falei, mãe, você não falou nada para ela não? Mulher tem diabetes, tem um monte de coisa. Não, não falei. Tem que orar. Você fala de oração. Vai lamber sabão. É processo. Aí vem o outro amigo de Jó, Jó 15:20, é o Eliafaz ainda. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhe são reservados. Está chamando Jó de ímpio e de cruel. Jó 15:26. Afrontando-o com arrogância, com escudo grosso e resistente. Agora vem outro amigo de Jó, Bildad. Jó 8:2. Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são como um grande vendaval. Vamos ler agora Zofar, um outro amigo de Jó. Jó 20:19. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e tem deixado desamparado. Apoderou-se de casas e não construiu. Põe o 20. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. 21. Nada lhe restou para devorar sua prosperidade, não durará muito. Eliú, neste mundo não há ninguém como Jó. É o Jó 34:7. Como homem, que homem existe como Jó? A pessoa que ia vir um elogio? Não. Que bebe zombaria como água. 34:37. Ao seu pecado ele acrescenta a revolta, com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Diante da voz dos outros, você é esponja? Se eu falar para você assim, nossa, você está uma bênção, você está bonito hoje, hein? Você vai dizer, oh, obrigado, pastor. Caprichei mesmo. É para Jesus. Mas se eu chegar para você e falar, meu, você está complicado, hein? Você está com o semblante caído hoje. Está feinho. O que você guarda? Você guarda mais o elogio ou a crítica? Se eu disser para você, te ajudo, e um dia eu falar para você, hoje eu não posso, o que você guarda mais? A esponja, ela ouve tudo e ela guarda tudo. Ela ouve o elogio e ela ouve a crítica com a mesma importância. E os outros estão falando com você o tempo todo. Esse aqui não. Esse aqui não guarda nada, mas ele reproduz tudo. Esse aqui é o fofoqueiro. Esse aqui guarda só o lixo. Esse aqui ouve e... Agora eu vou te dizer uma coisa, presta atenção. O diabo vai pôr pessoas para falar com você. Quando Deus quer te abençoar, Ele manda
pessoas. Quando o diabo quer te destruir, ele manda pessoas. Quando Deus quer te edificar, ele manda pessoas. Quando o diabo quer te deixar confuso, ele manda pessoas. E você tem que ser peneira. Você tem que refinar o que ouve. Não é porque alguém disse que você é burro, que você é burro. Não é porque alguém disse que você está em pecado, que você está em pecado. Não é porque alguém disse que a tua família não presta, que o teu filho não tem futuro, que você vai guardar isso. Você tem que aprender a refinar e... Ei, você tem que prestar atenção. Os outros não vão calar a boca. E para de perguntar para as pessoas o que elas acham sobre você. Se você não está preparado para ouvir todas as respostas, não pergunta. É igual aquela mulher que pergunta para o marido: amor, eu estou bonita? Só que ela só está preparada para uma resposta. Qual é? Sim, meu amor, você está linda. E se o marido fala: eu acho que você deveria... Pronto, acabou. Vai dormir no sofá uma semana. Quando você pergunta a opinião de alguém, você tem que estar preparado para quê? Para ouvir o que você quer e para ouvir o que você... É por isso que você não pode ser esponja, é por isso que você não pode ser funil, é por isso que você não pode ser coador. Você tem que ser o quê? O que Deus diz a meu respeito? Agora, por fim, para a gente orar. O diabo fala, você fala, as pessoas falam, mas tem uma voz que também fala. Qual é? É Deus. É Deus. Existe uma forma de Deus falar que não é engessada. Ele fala. E esse é o grande problema. A gente é esponja para os outros, a gente é esponja para tudo, a gente é funil para a voz do capeta, mas para Deus a gente nem sente, a gente não ouve. Hoje o diabo vai falar com você. Hoje as pessoas vão falar com você. O diabo vai usar gente hoje para te mandar mensagem. Satanás vai pôr você num canal de televisão só para chatear seu coração. Tem coisas que vão acontecer, porque vai acontecer, você vai ter sentimentos, você vai ter carência, o teu libido vai se aflorar, você vai ter lembrança, você vai ter opiniões erradas, você vai querer fazer coisas que não deveria, e você tem que entender que você tem que ser peneira, porque Deus também fala. Lá em Êxodo 3:2, Deus falou com Moisés, do meio de uma sarça. Ele está abatido, ele tem 80 anos, ele está velho, ele está achando que a vida acabou, e o Senhor apareceu no meio de uma sarça e o chamou. Deus fala com você no meio da crise, Deus fala com você no meio da luta, mas qual é o problema? Você tem que aprender a refinar. Não dá para ouvir a Deus sendo esponja, porque Deus não vai falar no meio da confusão. Ele não entrega pérola aos porcos, Ele não põe vinho novo em odre velho, Ele não coloca remendo novo em vestido velho. Não adianta você querer ouvir a voz de Deus se você dá crédito para tudo. Você tem que ser seletivo. Não adianta você querer ouvir a voz de Deus se você não leva nada a sério. Não leva nada a sério, não leva o culto a sério, não leva a Deus a sério, não leva a oração a sério. Vem para a igreja, posta até o versículo, mas não vive, porque o funil passa tudo por ele, mas ele não guarda nada. Não adianta você querer ouvir a voz de Deus se você vem para um culto e você só armazena o que não presta, só fala do que não presta, deixa vazar tudo que é bom e guarda só o que não presta. Você tem que ouvir a voz de Deus dizer: é maior do que eu, meu dinheiro não paga, eu não tenho apoio, mas eu refino. Tem a voz de Deus, desânimo saia, angústia saia, incredulidade saia. O que ficou? Ficou a voz de Deus. É isso que ficou, é isso que importa. Se Deus usou uma mula para falar, Deus fala com a gente. Deus fala. Você que está passando uma crise, Deus fala. O grande problema é que não tem clareza. Não temos clareza. Em Jeremias 33:3, a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Há uma voz que te incentiva. Levanta a sua mão para cá. No meio do seu desânimo, Deus sempre vai te incentivar. Há uma voz que te abençoa, há uma voz que te fortalece. Levanta a mão. Há uma voz que te renova, há uma voz que te valoriza, há uma voz que motiva você, há uma voz que relembra o lugar de onde Ele te tirou e mostra o lugar para onde você está indo. Há uma voz que celebra as tuas vitórias, há uma voz que consome toda dúvida, há uma voz que faz acreditar que todas as coisas são possíveis, há uma voz que faz você se sentir perdoado, aceito, amado. Há uma voz que está perto de você, e essa voz é a voz de Deus. E a pergunta é, em relação à voz de Deus, você é esponja, funil, coador ou peneira? Pode abaixar suas mãos, nós vamos orar. Não tem jeito, enquanto nós estivermos nessa terra amaldiçoada, porque o mundo já está no maligno,
as coisas não vão melhorar. O nosso papel como igreja é orar, 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 mas o mundo não vai melhorar. A tendência do mundo é piorar. Quanto mais perto da volta de Jesus, mais as coisas vão ficar piores. E se você for uma esponja, você vai desviar logo. Porque do lado da voz de Deus vai ter a voz do diabo, a voz das pessoas e a sua voz, e a sua vida vai ser uma bagunça. Batizo ou não batismo, sou servo ou não sou servo, confio ou não confio, vou ou não vou, acredito ou não acredito. Aí precisa correr atrás de profeta? Não. Funil não leva nada a sério. Nada a sério. Ouve tudo e tudo nada fica. Tem um monte de funil. Um monte de funil. Que nada marca ele. É indiferente. É indiferente, é friozão. Tem os negativos. Só guarda o que não presta. E o que presta vaza. Quantos coadores temos aqui hoje? Mas eu quero ser uma peneira. Pode falar, Satanás. Eu vou coar. Pode falar, pessoas. Pode falar o que foi. Eu sei quem eu sou. Pode falar, diabo. Pode falar. Pode falar, eu mesmo. Pode falar, Senhor. Eu vou saber entender qual é a sua voz. A sua vida não está melhor por falta de clareza. A sua vida não está melhor porque você tem dado valor para o que não deve e tem ignorado aquilo que pode mudar a sua vida. E hoje eu vim aqui para trazer uma palavra. Deus ama você. Deus tem planos para você. Deus não errou quando fez você. Você é amado do Pai. Se você ficar firme na presença de Deus, Ele vai cuidar de todas as suas coisas. Se você priorizar o reino de Deus, não vai te faltar nada. Deus vai cuidar da tua saúde, Deus vai cuidar da sua cabeça, Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar do seu futuro. Se você priorizar o reino de Deus, se você disser não para a voz do inferno, a tua vida está guardada no abrigo do Altíssimo. Ele é o teu pastor e nada vai te faltar, aleluia. Ele pode te fazer andar pelo vale da sombra da morte, mas não tenha medo algum, porque Ele vai estar com você. O cajado e a vara vão te proteger e cuidar de você. Não tenha medo de nada, porque Ele é o teu Redentor e Ele tem poder sobre a vida. É isso que você tem que refinar. É isso. Eu queria que você colocasse a mão no coração mesmo sentado. Dessas 4 vozes que eu disse, a voz das pessoas, a sua voz, a voz de Deus, a voz do diabo, qual é a voz que você tem dado mais valor? E hoje você é uma esponja, você é um funil, você é um coador, ou você é uma peneira? Quando você termina o dia, quando você chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho, você é uma esponja? Está tudo ali? Lixo, do lado de ouro? Ou você é um funil? Aí eu saio contaminando minha casa, eu falo para todo mundo o que eu sinto, eu falo mesmo. Eu não penso para falar, depois está tudo bem. Eu só falar que eu estava brincando. Eu estava brincando. A família está em pé de guerra por causa da sua brincadeira. A tua casa está um inferno. A tua mulher não consegue levantar a cabeça de tanto estresse. Teus filhos estão apreensivos porque você é um funil. Vive brincando e no meio das brincadeiras vai pulverizando maldição, melancolia, tristeza, ignorância. Ou você é um coador? Pessimista, reclamão, chato, implicante, não consegue ver a beleza em nada, tudo é uma porcaria, tudo é o fim do mundo, tudo é reclamando, tudo é maldizendo, é um coador, só consegue guardar o lixo, o que é bom vaza. Seja uma peneira hoje, refina, porque tem milagres acontecendo hoje, tem provisão acontecendo hoje. Pai, eu oro por nós agora, eu oro por nossas vidas, porque o mundo não vai melhorar, o diabo não vai deixar de ser diabo, as pessoas não vão deixar de ser pessoas, a minha alma não vai se calar, mas eu preciso nesta manhã, meu Deus, eu preciso ser tardio em falar e pronto a ouvir o que é certo, pronto, Senhor, pronto para ouvir e tardio para irar-me. Nós queremos orar por nossas vidas,
Orar para que em nome de Jesus a voz que vai imperar na nossa alma é a tua voz, a voz que vai conduzir meus passos, a voz que vai direitar minha vida. Eu não vou mais ser confundido, eu não vou mais prejudicar a tua obra, eu não vou mais, ó Deus, me perder nos pensamentos, eu não quero tomar decisões erradas. Eu não posso mais estragar a minha vida, perdendo meu tempo, sendo uma esponja, sendo um funil, sendo um coador. Eu preciso ser uma peneira, eu preciso ter inteligência espiritual, eu preciso entender que há uma luta contra a minha vida, há uma luta para que eu perca, há uma luta para que eu desista, há uma luta para que eu peque, há uma luta para que eu olhe para trás, há uma luta para que eu seja medíocre. Vencer não é fácil, meu Deus, e nesta manhã nos dá critérios, nesta manhã nos dá sabedoria. Nesta manhã, Pai, domina o nosso ser. Eu quero te ouvir no dia bom, eu quero te ouvir no dia mal, eu quero te ouvir quando eu ganho, eu quero te ouvir quando eu perco, eu quero te ouvir quando eu sou promovido, eu quero te ouvir quando eu sou demitido. Eu preciso te ouvir, Senhor, eu preciso te ouvir, e todo caráter de esponja caia por terra hoje em nome de Jesus. Meu Pai, coloca um anjo na minha boca, coloca um anjo no nosso ouvido, coloca um anjo nos nossos olhos, coloca um anjo no nosso coração. Eu não vou absorver tudo mais. Chega de absorver os blefes do diabo, chega de absorver os blefes do inferno, chega do diabo colocar ao meu lado gente mal amada, gente amarga, e essa pessoa contaminar meu coração. Chega de ser funil, chega de ser indiferente, de ser uma pessoa bruta, sem filtro, que fica magoando gente o tempo todo, que tudo que vem passa por ele, ele fala, tudo que passa por ele, ele comenta, tudo que passa por ele é um boca aberta. Chega, Senhor, eu quero calar a minha boca. Coloca um anjo na nossa boca, meu Deus, coloca um guarda, Senhor, na nossa boca, para que possamos ter sabedoria, para edificar e não para derrubar, para construir e não para destruir, para sabedoria, para criar vínculos, para aproximar minha esposa da minha mãe, para aproximar meu pai do meu pai, meu esposo do meu pai, para criar um vínculo de ponte, Senhor. Essas pessoas que têm sido usadas por Satanás para trazer discórdia, ruína, afastando um membro de outro, família do outro, Senhor, tira esse espírito de funil, tira esse espírito de coador, meu Pai, de ser amargo, azedo. Tira, Senhor, essa pessoa que só consegue ver trevas. Chega, mas dá a unção da peneira. Nós vamos ouvir tudo, reter o que é bom. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por você ter ficado até esse momento. Eu tenho certeza que se você levar a sério tudo que você acabou de ouvir aqui, algo vai brotar do seu interior. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, siga nas minhas redes sociais. A palavra de Deus é o que nos une e nela seremos fortificados. Até o próximo sermão. Tchau, Deus te abençoe. Scattiamo stanotte, viri come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla. Gira musica, gira e non si ferma, come una galla do vento aitta. Attira con narina, tamburello e abbacia come sua figliola. Scattano stanotte, viri come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla. Sinni e Tunu, i voti si danno, Tuna poco gli peputia. Sindaff e Tunu, i cappotti russi e si ricordano da notti buona. Scattamo stanotte, vini come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla.